Oi, testando. Um, dois. Oi. Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar com vocês agora sobre a Quinta-feira Santa, esses momentos que antecederam a prisão de Jesus. Jesus estava com seus discípulos no cenáculo, né? O cenáculo que é só um lugar alto, é só uma casa alta, uma casa no primeiro andar. E ele mandara que os discípulos fossem preparar o lugar com antecedência. E eles comeram a ceia e Jesus estava ansioso para comer aquela ceia, porque ele sabia que era a última. Ele falou da morte dele, mas no relato do Evangelho de Lucas, os discípulos estão preocupados em saber quem vai ser o maior no reino dos céus. E aí a gente entende por que Jesus fez o que fez, conforme o relato de João capítulo 13. Esse texto eu quero ler com vocês, que foi numa quinta-feira, hoje chamada de Quinta-feira Santa, enquanto os discípulos discutiam quem era o maior, quem ia ser o maior. Aí Jesus tirou a vestimenta, ficou praticamente nu, cingiu a cintura com a toalha, pegou um vaso cheio de água e começou a lavar os pés de seus discípulos. E João explica que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos, amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo nas suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando na toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés? Tu que és mestre, tu que és o Messias, tu que és o nosso Senhor, vai lavar os meus pés? De modo nenhum, não vou deixar. Pedro falou para Jesus. Jesus falou: o que eu faço agora, Pedro, tu não compreendes, mas vai entender depois. Não, Senhor, nunca lavarás os meus pés, falou Pedro. Então Jesus disse: olha, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte em mim. Então Pedro disse: então me lava todo. Não, Pedro, quem já banhou só precisa lavar agora os pés. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu sou.
Ora, se eu sou Senhor e Mestre, lavai os pés de vocês também. Vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Lavai os pés uns dos outros. E tudo foi tão pedagógico, a intenção dele era ensinar, era mostrar a bobeira, a não percepção do que estava acontecendo. Eles pareciam que estavam deslumbrados, parecia que eles iam invadir algum lugar, tomar algum poder, se coroar rei de algum lugar, coroar Jesus rei de algum lugar. Não sei, parece que eles não estavam vendo, porque o relato de Lucas é esse, eles estavam discutindo quem era o maior entre eles. E aí a gente entende, Jesus pega a bacia, pega o vaso e vai lavando os pés. E diz, olha, eu sou mestre, eu sou Senhor. Eu lavei os pés de vocês, me fiz menor, me fiz pequeno. E lavei os pés de vocês e nu, quase nu. Lavei os pés de vocês. E no relato de Lucas, Jesus diz, olha, eu dei meu reino, eu confiei meu reino a vocês. E vocês julgarão as 12 tribos de Israel. E o que é interessante, que parece que isso é uma ironia de Jesus, é que Jesus disse para Pedro, olha Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E tu vais julgar as 12 tribos de Israel. Tu vai me trair, tu me trairás. Depois de passar pela misericórdia, pelo perdão, aí tu vais saber o que é olhar para os outros com misericórdia. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que hoje, quinta-feira, é um dia que as pessoas estão ritualmente lavando os pés umas das outras. Um ritual, uma mecânica. Agora, o que Jesus está dizendo é que eu, que você, a gente, com a nossa transparência, o nu significa a gente desnudada, a gente transparente, a gente com nossa honestidade de ser, nós com a nossa sinceridade na vida, a gente deve lavar os pés uns dos outros, porque, deixa eu te dizer uma coisa, por mais que a gente procure ser reto, por mais que a gente tenha uma vida quase que linear, ou os outros que têm uma vida cheia de curvas, cheia de quedas, cheia de tropeços, a gente se suja muito. Os pés da nossa consciência, os pés do nosso ser, da nossa alma, os pés da nossa vida, da nossa trajetória. A gente se suja muito pelo caminho, a gente suja muito pela estrada. E não há esse que não traga alguma poeira da estrada. Não há esse que não carregue algum resquício de sujeira. E há aqueles que vão acumulando lixo na vida, vão acumulando sujeira, vão se tornando entulhos ambulantes. E nunca encontra alguém
em que eles confiem, nunca encontram alguém nu que eles olham e vê a transparência, a nudez e sinceridade de transparência no trato com a vida, para que eles entreguem os pés e digam: olha, lave meus pés. Lavai os pés uns dos outros. E até não é saúde para a alma, saúde para o nosso ser, saúde para a vida. A gente ir entregando os pés para ser lavado. Eu tenho que dizer que eu estou usando metáfora para dizer que a gente tem que ter misericórdia um dos outros, tem que viver com o coração misericordioso, porque a gente foi alcançado pela misericórdia. E não adianta querer ser o maior no reino dos céus, como os discípulos estavam conversando e inquirindo Jesus e perguntando e falando sobre o que Jesus está dizendo, e diz para Pedro: olha, tu me negarás, eu vou lavar agora teus pés, porque tu precisa. Tu é um dos que mais vai precisar desse simbolismo. Aqui, eu nu lavando os teus pés. E eu digo para você, eu quero viver assim, com a minha sinceridade de ser, com a minha honestidade de ser, lavando os pés daqueles que chegam a mim pedindo ajuda, pedindo para que os pés da consciência, os pés da verdade, os pés da conjugalidade, os pés do trato, do modo de ser, dos relacionamentos, da profissão, seja onde for, seja como for. Eu quero ser um dos discípulos de Jesus que lava os pés dos meus irmãos, daqueles que chegam com arrependimento, daqueles que chegam demonstrando o fruto do arrependimento. Porque Pedro negou Jesus e mais tarde, Jesus ressuscitado, e ele numa agonia, numa culpa danada, tanta culpa que quando ele vê Jesus na praia, Jesus manda ele lançar a rede à direita, e ele pega aquela rede cheia de peixe. Jesus manda ele puxar a rede, ele quer puxar a rede sozinho, numa mecânica de querer demonstrar que pode fazer as coisas sozinho, o que Freud chamou de mecanismos de compensação. Ele precisou, mais do que o simbolismo, que Jesus depois lavasse com perdão, dizendo: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, e tu estás perdoado. Apacenta as minhas ovelhas. Então eu estou aqui, nesta quinta-feira, 11h44 da noite. Provavelmente nesse momento Jesus já tinha sido preso. Judas já tinha dado beijo naquela noite escura, com aquelas luminárias, lanternas arcaicas, e beijado o rosto de Jesus com a traição. Mas Jesus deixou bem claro: a
todos que nós somos os seres que lavamos os pés uns dos outros. Ele lavaria até o de Judas, até o do diabo, se por acaso ele se arrependesse. Olha o absurdo. Ele é o ser do perdão unilateral. E aqui na história, na vida, a gente vai lavando os pés uns dos outros. Vamos nos melhorando. Vamos melhorando a nossa vida. Vamos melhorando a nossa consciência. Vamos melhorando a nossa percepção. Vamos ganhando a adulteza de Cristo. Vamos desenvolvendo a vida, vamos crescendo na sinceridade de ser, vamos crescendo na honestidade de ser e vamos dando os pés para ser lavados àqueles que são transparentes na sua sinceridade de vida, na sua honestidade de ser. Lavai os pés uns dos outros. Senhor Deus, essa simplicidade do Evangelho, essas palavras tão simples, nos ensina a ser gente que tem misericórdia uns dos outros, que lava na vida, na psique, na escuta, os pés uns dos outros, e vai deixando o outro livre para ir vivendo com sinceridade, com honestidade de ser. E não aqueles que são só do rito, só fazem o rito, só é mecânica. Na hora de lavar os pés uns dos outros, aponta o dedo. Na hora de lavar os pés do outro, julga. Na hora de lavar os pés do outro, fofoca, calunia. Não, a gente é o ser da misericórdia. A gente é o ser daqueles que lavam os pés uns dos outros, porque somos discípulos de Jesus. E bem-aventurados esses que praticam o lavar dos pés daqueles que estão cheios de culpas, de dor e de arrependimento para a vida, daqueles que vão demonstrando os frutos do arrependimento. É assim, Jesus, uma noite como essa, que lembramos que Tu foste preso, a gente quer encarnar e ser os discípulos de Jesus, que ajudam uns aos outros, lavando os pés uns dos outros, com perdão, com amor e com misericórdia. Amém. E obrigado, Deus.